Bom dia a todos. De início, agradecemos de coração ao Guilherme e ao Celso essa apresentação maravilhosa que nos traz assim um elevo para a alma, né? Preparação do ambiente com essas músicas maravilhosas. Nós agradecemos de coração. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez neste domingo para o aprendizado. Hoje a palestra está por conta do nosso irmão, que ninguém conhece, Edivaldo Kulcheski. E o tema Aprender com o Coração. Vamos estar atentos para ver como isso acontece, né? Como é que nós devemos nos portar nesta caminhada. Isso é muito importante. Por gentileza, quem estiver com o celular, coloquem no módulo silencioso ou desligado, para que não venha interferir na palestra, por gentileza. Vamos olhar o celular. E vamos fazer a nossa prece inicial para passar a palavra ao nosso querido irmão, Edivaldo Kulcheski. Vamos, neste momento, pedir ao Pai Criador, que nos ama com intenso amor, olha por todos nós e deseja o nosso aprendizado. Jesus, o nosso mestre, amado irmão, que também nos ama com amor incondicional, que nos ajude a entender, a compreender a mensagem que receberemos nesta manhã. Aos nossos irmãos benfeitores, amigos queridos desta casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho, mais invisíveis aos nossos olhos, mas nós podemos sentir o carinho, o aconchego, a dedicação desses irmãos queridos, que eles também possam nos ajudar ao entendimento. E pedimos pelo nosso irmão palestrante desta manhã, que ele seja intuído e que nos traga aquela mensagem que a nossa alma, o nosso espírito tanto necessita. E assim, iniciamos a nossa manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Muita paz. Uma satisfação muito grande estarmos nesta casa e mais uma vez casa cheia, né? Isso é muito importante, porque estudarmos para o nosso espírito é o que mais nós precisamos. Temos muita fome, mas fome de conhecimento. E isso nos ajudará muito para que acertemos nas nossas tarefas aqui nesta encarnação. Mas para que esse conhecimento tenha realmente sentido para nós, nós temos que aprender com o coração. Esta palestra, eu estou me baseando numa palestra que eu ouvi da Anete Guimarães. Aí eu adaptei do nosso jeito, né, da nossa forma de explicar, que eu achei muito interessante. Então vamos a ela. Queria questionar a todos para que dissessem para mim, para que nós conseguíssemos ter uma noção, né, de como está a nossa prática quanto aos ensinamentos de Jesus. Eu vou colocar alguns ensinamentos de Jesus, alguns exemplos, e vocês vão dizer para mim se está fácil praticar o que Jesus pediu ou não. Este aqui, por exemplo. Amar os inimigos é algo fácil para nós? Não. Fazer o bem àqueles que o odeiam é fácil para nós ou não? Sejam sinceros, né? Ninguém vai ganhar nota por isso. Mas vai ser importante para cada um fazer essa autorreflexão. Orar por aqueles que o perseguem e caluniam. É fácil para nós isso? Se alguém oferir na face direita, oferecer-lhe também a outra. Isso é fácil? Sempre eu tenho em mente assim, o silêncio é uma grande resposta.
E a gente sempre, a pergunta que eu fiz se era fácil, e a gente tem aquela noção de que o silêncio é consentimento, né? Então não é fácil, não. A gente está vendo que tem muitos ensinamentos de Jesus que nós temos dificuldade de vivenciar. Por que será que temos dificuldade? O que será que dentro de nós impede de praticar intensamente esses ensinamentos? Porque se Jesus pediu, se Jesus colocou para nós como algo importante a ser feito, e nós somos seguidores de Jesus, nós não deveríamos fazer com muita vontade isso? O que nos impede? O que está travando em nós de amar intensamente aos inimigos? Inimigos que a gente pode dizer na convivência, seja no próprio lar, seja no ambiente de trabalho, seja aquele outro que está junto com a gente no trânsito, às vezes criando uma situação mais difícil. É um irmão que está ali. O que nos impede de amar esses ensinamentos? Porque quando a gente ama, a gente faz. Então está faltando alguma coisa em nós para que isso aconteça. Os que não conhecem Jesus com profundidade, porque conhecer Jesus, eu penso que hoje toda a humanidade conhece os seus ensinamentos. Mas conhecer com profundidade é diferente. E aqueles que não conhecem com profundidade, seguem os ensinamentos de Jesus não como algo que queira, mas como uma imposição, como uma obrigação moral. O que é isso? Nós espíritas, eu sempre cito esse exemplo, nós muitas vezes toleramos certas circunstâncias, não porque a gente queira ser bom naquele momento. A gente perdoa, não porque a gente quer perdoar, é que a gente não quer encontrar essa pessoa na outra encarnação. Então a gente pensa assim, se eu revidar, eu vou criar vínculo, então eu vou conviver com essa pessoa em outra oportunidade, então eu não vou, né? Eu vou perdoar. Ou seja, nós fazemos por obrigação, então fica aquela, eu devo perdoar, eu devo amar, e isso tem peso para nós, porque não é algo que a gente quer. Já aquelas pessoas sábias, isso está no Evangelho, que para o sábio o jugo é leve. O jugo são os ensinamentos que Jesus deixou, a lei de Deus. Então, para o sábio, aquilo que Jesus ensinou é algo doce, agradável. Podemos colocar que entre nós tivemos muitos sábios. Coloquei alguns exemplos aqui. E essas pessoas, elas tinham algo dentro dela que era muito diferente daquele que não conhece com profundidade Jesus. Para essas pessoas, viver o que Jesus ensinou era a melhor coisa que tinha. Eles queriam, eu quero viver Jesus, eu quero seguir. E eu quero. E é isso que a doutrina espírita, ela veio para nos ajudar a entender Jesus de forma diferente, a despertar Jesus dentro de nós. Então, o que falta para nós praticar os ensinamentos de Jesus por querer e não por dever? O que será que falta para nós? O que falta, a doutrina espírita nos ensina. E é isso que eu quero propor nesta manhã, que nós juntos estudemos o que a doutrina espírita pode nos ajudar para nós praticar os ensinamentos de Jesus por querer ter Jesus dentro de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, vamos definir o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências
muito ampla da vida. Diz para nós que existe, que Deus é bom. Fala para nós da imortalidade dos espíritos, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, fala de uma fé raciocinada, de um livre-arbítrio, das causas dos sofrimentos. Dá para nós o entender, então, de onde eu vim, para onde eu vou depois da morte física, porque uns sofrem mais, outros menos, porque uns são ricos, outros pobres, porque uns são bonitos, né? Outros não tanto. Então, a doutrina espírita nos mostra isto, nos dá uma ampla visão do que estamos fazendo aqui, do que é essas situações que nós vivenciamos no dia a dia, daquelas pessoas de difícil convivência, por que aquela pessoa está ali, qual que é o meu dever para com ela, o que eu tenho que fazer para que deixe de existir situações difíceis de relacionamento. Então, tudo isso a doutrina espírita nos ensina. Então, depois que nós conhecemos isso, depois do conhecimento espírita, nós não podemos mais ser a mesma pessoa. Como é que agora eu vou fazer algo errado se eu sei que aquilo vai ter consequências para mim? Como é que eu vou prejudicar alguém se eu sei que aquele prejuízo que eu estou causando eu vou ter que reparar? A minha vida começa a ficar totalmente diferente. Eu não posso mais ser a mesma pessoa depois que eu conheci a doutrina espírita. Então, dessa forma, se eu não posso mais ser a mesma pessoa, eu tenho que me comportar diferente, a doutrina espírita, então, para mim, para cada um de nós, tem consequências ético-morais. Por isso que está lá no início do Livro dos Espíritos. Eu não posso mais ser a mesma pessoa depois que eu aprendi sobre a reencarnação, depois que eu aprendi sobre livre-arbítrio, causa e efeito. Eu não posso mais ser a mesma pessoa. Depois que eu passei a entender Deus como bom e justo, que Deus não pune ninguém, eu tenho que passar a amar a Deus. Então, por isso, há consequências ético-morais depois que eu sou espírita. No Evangelho, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso é a consequência ético-moral. Aquele que entendeu o verdadeiro sentido dos ensinamentos da doutrina espírita vai se esforçar para mudar seu comportamento. Por isso que o verdadeiro espírita, e esse verdadeiro espírita, faz com que nós pense bastante. Será que existe o falso espírita? O verdadeiro espírita, espírito de verdade falando. Então, o verdadeiro espírito, o que é verdadeiro espírito? Aquele que realmente o ensinamento espírita mudou o seu comportamento. Então, para o verdadeiro espírito que está tendo consequências ético-morais, a gente vai perceber nessa pessoa transformações pelos seus esforços. Então, para ser um verdadeiro espírita, tem que aparecer as consequências ético-morais. Não dá para acreditarmos na vida após a morte, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e ser a mesma pessoa. Não dá. Muitas coisas mudam na maneira de nós viver. Isso acontece para o verdadeiro espírita. Para aquele que ainda não entrou o entendimento da doutrina espírita, esse vai continuar vivendo do mesmo jeito. Sabe que depois desta encarnação, as consequências que nós vamos encontrar no plano espiritual vai ser de acordo com o que a gente viveu aqui. Mas quantos espíritas continuam sendo pessoas de difícil convivência, que não mudaram seus comportamentos, continuam tendo milindres dentro da casa espírita?
Parece que essas pessoas não entenderam ou não acreditaram de verdade que existe a vida espiritual, a continuidade. E continua do mesmo jeito. Então, o verdadeiro espírita muda, tem consequências ético-morais. Não dá para viver do mesmo jeito. No capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o Espírito de verdade diz para nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos que aprender a se amar, mas temos que nos instruir. Mas nos instruir de uma forma que essa instrução nos mude para melhor. Quantos que amam, mas não aprenderam o verdadeiro sentido de mudar e na primeira oportunidade estão criando conflitos por mínimas coisas. Então a instrução não serviu ainda, ou seja, não entrou de verdade nessa pessoa. Ela pode até ter melhorado, hoje é mais sensível, ama um pouquinho mais, mas ainda ela não aprendeu a facilitar a convivência e mudar a convivência. Por isso, o instruir-vos é muito importante aqui. O amar é importante demais. Jesus falou muito disso. E a doutrina espírita veio complementar. Ame, mas se instrua de forma que você ajude a mudar esse mundo para melhor. E aí que vem agora a questão. Como é que nós adquirimos a instrução? Vocês sabem? Claro que é estudando, através do, adquirindo conhecimento através do estudo. É assim que a gente faz. Só que esse estudo tem que ser diferente. Ele não pode ser algo que passe por nós sem nos mudar. Porque o que adianta eu aprender se não mudou nada em minha vida? Se não aconteceu nada de diferente? Será que existe alguma forma de estudar, de aprender e não esquecer mais? Será que existe algum jeito disso? Será que existe algum método que me ensine que tudo que eu aprendo eu não esqueça mais? Vamos pensar assim, a doutrina espírita hoje está nos despertando. O ensinamento de Jesus está fazendo com que eu mude, que eu se torne um brando, um pacífico. E que tal que nas próximas encarnações eu não esquecesse mais isso? Será que tem como? Se imagine o tempo que a gente perde em cada encarnação, tendo que aprender tudo de novo. Quanto tempo a gente perde para aprender tudo de novo? Vamos pensar assim, nas encarnações anteriores, será que eu nunca fui para a escola? Nas outras encarnações? Será que eu nunca aprendi a fazer contas, aprendi história? Porque eu nasci de volta aqui, tive que aprender tudo de novo. Vocês sabem que tem pessoas que nascem aqui e não precisam aprender de novo? Vocês conhecem algum ou não? Eu vou apresentar alguns para vocês. Bom, primeiro, temos que colocar isso aqui. Vocês acreditam na reencarnação ou não? Essa pergunta é dentro da casa espírita, né? Vocês acreditam ou não? Claro que sim, né? Então, vocês já ouviram falar de crianças supergênios? Quem são esses supergênios? São aqueles que nascem praticamente e trazem o conhecimento da reencarnação anterior. Por que eles trazem e eu não? Onde está a diferença? O que eles têm de diferente de mim? De todos nós. Tem um menino de 6 anos que realiza operações matemáticas de 16 dígitos. Ele é mais rápido que o computador da NASA que prepara a trajetória dos foguetes. Ele é mais rápido. A NASA chamou esse menino e deu um computador para ele. Olha, você vai ganhar um computador porque você é um gênio. Você sabe matemática muito melhor do que o próprio computador que nós temos aqui. Este menino, o indiano, o Akrit, ele nunca estudou medicina, porém, ele tem um conhecimento de medicina incrível.
Tanto é que aos 7 anos ele fez a sua primeira cirurgia. Hoje, ele escreve livros e trabalha para buscar a cura do câncer. Qual que é a explicação para isso? E esse menino aqui, esse chinês, Kim Ung-yong, não é fácil falar, mas vocês entenderam, né? O pai dele estava trabalhando, quando a mãe liga desesperada para o menino, para o pai. Olha, nosso filho está falando. O filho, né? Cadê? 6 meses. Nosso filho está falando. O pai falou, calma, mulher, você deve estar estressada. Chama a vizinha para ficar com você até a tarde eu ir para casa. Quando ele chegou em casa, a mulher estava mais calma, e ele foi lá falar com o menino, né? Com o bebezinho lá. Veja só, a mãe falou que você falou hoje com ela. Claro que eu falei com ela, pai. 6 meses. Vocês imaginem isso. Hoje, né, ele nasceu em 62, é um grande engenheiro civil. Mas aos 6 meses, então, ele começou a conversar, e conversava perfeitamente. Com 1 ano e 6 meses, ele falava 4 idiomas. Bastava ele ouvir alguém falar com ele em qualquer língua. Ele aprendia na hora. O que esse chinês tem de diferente de nós? Qual a explicação para um menino de 6 anos saber matemática? Do jeito que esse menino sabia. Você tem alguma explicação qual? Eu coloquei 2 ali. Ele é um espírito muito evoluído. É isso? Ele aprendeu isso em encarnação anterior? O que pode ser? Muitos falam da evolução espiritual, né? Que tem que ser espírito evoluído para fazer isso. Será que a genialidade tem a ver, então, com a evolução espiritual e pelo fato que ele estudou matemática em outra encarnação? Tem que ter as 2 coisas? Ser evoluído e ele ter aprendido antes? Qual que é a opinião de vocês? Sem opinião, né? Tá bom, eu continuo. Na questão de evolução espiritual, nós pegamos Mozart como exemplo. Mozart, ele era sexólatra, morreu sifilítico, e a música dele era excelente. E era gênio ou não era? Era. Então, o caso de Mozart comprova que a genialidade não tem a ver com a evolução. Não que seja uma generalidade, mas prova que nem todos os que nascem com genialidade têm evolução espiritual. Sobrou uma condição só: reencarnação. Se é isso, se aprendeu na vida anterior e vem sabendo, por que todas nós não viemos? Porque nós aprendemos alguma coisa na encarnação passada, não aprendemos? Então, a explicação para o gênio matemático de 6 anos, do neurocirurgião de 9, do bebê que falou com 6 meses, eles aprenderam, então, em encarnação anterior. Isso é inevitável, tem que ter aprendido, porque do nada não iria trazer esse conhecimento. É inevitável que aprenderam. Então, se é em função da reencarnação, significa que se nós estudamos música na encarnação passada, nós tínhamos que nascer já com música pronta para o nosso conhecimento, não é isso? Se nós aprendemos idiomas na encarnação passada, nós não tínhamos que vir aprender com os idiomas prontos? Que quem estudou matemática vem sabendo matemática. Essa é uma explicação. Se nós aprendemos antes, nós tínhamos que trazer. O que é que nós trouxemos de conhecimento? Não aprendemos com amor, talvez, né? Vamos ver isso para frente. Quem sabe é isso. Mas o que é que nós trouxemos de resquícios da encarnação passada? Quando vocês olham, às vezes, para uma pessoa e dizem, não vou com a cara desse sujeito. Por que você não vai com a cara do sujeito? Da onde vem isso? Ele não te fez nada, você está vendo ele pela primeira vez. Da onde que vem isso? E isso a gente traz, né?
aquilo que a gente traz, que a gente tem as sensações, faz parte do que a gente teve na vida passada. Mas conhecimento a gente não está trazendo, mas está trazendo sensações. Algumas agradáveis, mas na maioria desagradáveis. Por que a gente traz? Nós, vamos dizer assim, no senso comum, trazemos as coisas desagradáveis. E aí não tem a ver com amor mais. Por que a gente traz? É algo forte que aconteceu, né, anteriormente. É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês. O que acontece que outros trazem e que nós, em vez de conhecimento, trazemos sensações e a maioria não boas. Bom, se é em função da reencarnação, isso quer dizer que nós não aprendemos nada na encarnação anterior. Não é verdade. Nós aprendemos sim. Se já aprendemos, deveríamos vir sabendo alguma coisa. Não viemos. Será que na próxima encarnação, então, se nós tiver, né, agora na sequência, a próxima, e nós aprender com amor aqui o português, nós vamos trazer a língua portuguesa com facilidade na próxima? Será que é isso também? Então, isso quer dizer que quando aprendemos a escrever numa encarnação, nas outras não precisaremos aprender mais, pois já sabemos. Vejam, isso é importante. Vai chegar momento em que nós vamos aprender coisas em nossas encarnações e nas próximas nós vamos ganhar tempo. Não vamos precisar ficar aprendendo tudo, porque nós já sabemos uma grande parte. Só que nós, do jeito que somos hoje, estamos hoje, nós precisamos um terço praticamente da nossa encarnação estar aprendendo coisas para depois utilizar. Então fica essa dúvida. Será que é só reencarnação? É só reencarnação que basta o nascer, a sequência do nascer? Por isso que eu coloquei aqui. Então, ao invés de trazermos matemática, a única coisa que trazemos da outra reencarnação é ódio, rancor, mágoa. Isso nós trazemos, né? Engenharia que é bom nada, matemática que é bom nada. Então deve ter alguma coisa além da reencarnação nessa história. Tem ou não tem? Tem que ter. Tem que ter. Por que alguns nascem sabendo e outros não? Tem que ter alguma coisa além da reencarnação, porque é na reencarnação. O segredo é aprender antes para saber depois. Então, para nós entendermos isso, nós temos que agora buscarmos o que acontece com a nossa memória física. Primeiro, a questão da sede da memória. E aqui conta-se uma história agora, que coloca-se como algumas coincidências que não são coincidências. A gente sabe que não existe coincidência. Coincidência é algo que, para nós espíritas, nada acontece ao acaso. Conta essa história que um neurocientista estava com a namorada fazendo uma visita num asilo. E a namorada tinha um parente lá e ele foi acompanhá-la. Ele esperava a namorada no saguão enquanto ela fazia a visita a esse parente. E ele observou que lá no cantinho, sentada bem próximo à janela, estava uma senhora. Quando aconteceu um problema, uma outra senhora que estava ali no saguão, no espera, começou a entrar em trabalho de parto. A bolsa se rompeu, o nenê começou a nascer ali, e aquela senhora, né, criou uma grande confusão. E aquela senhora que estava lá no cantinho da janela levantou, tomou frente a toda a situação e fez o parto de forma brilhante. O parto já estava praticamente concluído quando chegaram os paramédicos, assumiram o controle de tudo. E aquela senhora se levantou, voltou e sentou lá naquela poltrona que ela estava e ficou parada. Depois que aquela confusão se acalmou, esse neurocientista levantou e foi lá conversar com essa senhora, dizer para ela, olha, vim cumprimentá-la porque foi algo espetacular que você fez. Foi algo realmente tomar a frente de uma situação quando todo mundo estava em pânico e resolver isso é algo realmente de quem conhece muito dessa situação, né?
Nesse instante, chegou a enfermeira que atendia essa senhora e disse assim, não adianta falar com ela, não adianta. Ela não lembra nada do que aconteceu há 15 minutos passado, ela tem Alzheimer. Ela tem um Alzheimer muito avançado. E esse neurocientista disse assim, isso é impossível. Eu sou neurocientista e esta mulher não pode ter Alzheimer. Porque como é que ele ia lembrar tudo o que ela fez? Aquele parto de forma brilhante. E a enfermeira falou assim, antes dela vir aqui ficar internada, ela foi uma obstetra famosa. Mas agora ela é paciente aqui e tem Alzheimer avançado. E aí o neurocientista falou, não, esse diagnóstico está errado, ela não pode ter Alzheimer. Porque se ela tivesse, ela não faria o que ela fez, seria impossível fazer o que ela fez. E aí ele pediu todos os exames, os diagnósticos que foi detectado Alzheimer nessa mulher, para ele analisar. E o pessoal do hospital identificaram ele e passaram os exames para ele. E ele analisou os exames e viu que os exames estavam corretos. Ela tinha Alzheimer avançado. E não poderia ter feito aquilo. Vamos explicar para vocês o que é o Alzheimer agora e onde que acontece. A nossa memória é gravada no hipocampo. O hipocampo, deixa eu pegar aqui que fica melhor, né? Seria essa regiãozinha do cérebro. Coloquei 2 desenhos para facilitar. É uma estrutura, então, localizada nos lobos temporais do cérebro humano, considerada a principal sede da memória. É o lugar do cérebro onde a gente guarda a nossa memória. E o Alzheimer destrói exatamente o hipocampo. O que significa, então, o hipocampo? É o local onde fica registrado o arquivo da memória, tudo que nós aprendemos na escola, tudo que a gente fez, fica registrado ali. Qualquer conversa, tudo que a gente viu na vida, fica gravado ali. Toda vez que queremos uma informação dessa, nós acessamos o hipocampo para saber. E o Alzheimer, ele destrói o hipocampo. Ele começa a destruir a estrutura do hipocampo e a pessoa começa a ter lapsos de memória. E vai perdendo a memória do presente para o passado. Então, a primeira coisa que aquela mulher teria perdido é tudo que ela aprendeu na faculdade, no doutorado que ela fez. Então, ela não deveria lembrar daquilo, de como fazer o parto. Então, como começa a perder a memória do presente para o passado, a pessoa vai voltando, chega um momento que ela esquece quem são os pais e esquece até de como que se come. Por isso que ela precisa ser dado alimentação para ela. Ela se torna praticamente um bebê. Essa é a evolução do Alzheimer. Por isso que lesou essa parte do cérebro, a pessoa não lembra mais nada. E essa mulher estava com Alzheimer avançadíssimo. Essa mulher fez o parto. E aí ficou aquela questão para ele, como que ela fez isso? Como que ela pôde ter feito esse parto se ela tem o Alzheimer, ela tem o hipocampo destruído, lesionado? Aí ele passou a analisar, junto a outros neurocientistas, se existia alguns outros casos dessa situação. E ele encontrou 5 pacientes, indicados pelos outros neurocientistas, que tinham Alzheimer, mas conseguiam fazer coisas espantosas ainda. Tinha um matemático que estava com uma situação até pior, mais grave do que aquela senhora, e ele conseguia ainda realizar operações matemáticas. Aquilo começou, então, a criar um novo paradigma. O que está acontecendo se pessoas que têm Alzheimer começam a fazer coisas que estavam na memória e a memória, que é o hipocampo, está destruída? Como poderia isso acontecer? E ele resolveu pesquisar então, pessoas normais. Ele mapeou o cérebro enquanto a pessoa estava realizando operações matemáticas e viu que, pelo mapeamento, tudo que a pessoa fazia ia para o hipocampo. Aqui é o hipocampo que ficava mostrando que estava em atividade.
no momento que a pessoa normal, né, a pessoa estava realizando tarefas, era o hipocampo que estava em atividade. E ele passou a expandir essa pesquisa e descobriu, então, que das pessoas, de uma forma geral, 10% da população, então, não arquivava tudo o que ela fazia só no hipocampo. Ela arquivava esse conhecimento em todo o cérebro. Então, 10% da população incorpora o que ela aprende, o que ela faz, no cérebro inteiro, em várias partes do cérebro. Se o hipocampo fica lesado, como é o caso do Alzheimer, que é uma enfermidade que acontece e lesa, né, o hipocampo, ele pode esquecer quem é o pai, quem é a mãe, mas não esquece aquilo que ele foi, a profissão que ele fez, que é aquilo que ele gostava, que ele fazia com muito amor. Então ele não esquece. Não esquecia de ser médico, matemático, engenheiro. E ele ficou, então, pensando, se a lesão era a mesma, mas o resultado era diferente, o problema, então, não era a lesão do hipocampo. Como a pessoa lembrava, como foi o caso daquela senhora, é porque aquela informação estava gravada em outras partes do cérebro. Ela não tinha noção das coisas do dia a dia dela. Mas aquilo que ela gostava muito estava gravado em várias partes do cérebro. Nós estamos falando da parte física. E isso se transporta para o cérebro do perispírito da mesma forma. Então, o neurocientista descobriu que havia uma memória diferente. Ele passou a chamar essa memória de memória relacional. Eu peguei aqui até a pesquisa que foi feita em 2010 isso. Existiam já, antes, dois tipos de memória que eram considerados pelos neurocientistas. A chamada memória temporária e a memória permanente. A memória temporária é aquela que a gente pede, por exemplo, ligue para fulano para mim, e a pessoa me dá o número. A gente passa o número, ela pega e liga. Aí na semana seguinte eu digo assim, liga para aquele mesmo fulano. Daí a gente diz, mas qual que é o número? Ah, eu te dei semana passada. Não, você me deu semana passada, eu não gravei. Então tudo aquilo que não é muito importante para nós, que a gente vai usar de forma momentânea, a gente guarda, né, numa memória temporária. E ela logo desaparece, porque não é algo importante. Existe aquilo que é memória permanente. Eu coloquei o exemplo ali, mas se eu tirasse o exemplo e perguntasse para vocês, quem que descobriu o Brasil? Vocês saberiam? Por quê? Porque às vezes é algo que a gente usa de forma temporária, mas a gente usa, de tanto usar, a gente grava. Então a gente não esquece mais. Então isso passa a ser permanente em nossa memória. E tudo aquilo que é importante para nós, nós guardamos na memória. Fica em nós. Só que ele fica até o nosso cérebro físico ser destruído. A não ser que nós coloque um ingrediente a mais nesse conhecimento que ele se torne muito importante para nós. Então, vamos perguntar, quem daqui conhece quais são os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Vocês estudaram ou não estudaram isso? Isso foi para que memória? A temporária ou a permanente? Por quê? Porque nós só lembramos disso enquanto era lá naquela época da escola. Nós não aprendia, nós decorava, não era isso? Porque não era importante, né? Todo mundo fez prova de geografia, todo mundo estudou, mas ninguém lembra mais qual rio que é. E não adianta dizer que é Rio Negro e Solimões, lembrando os cantores, que não é. Ninguém lembrou, né? Então, por mais que naquela época a gente repetiu essa informação, mas ela se tornou temporária. Ela não era importante para a minha situação de vida, né? E a memória relacional que agora esse neurocientista propôs,
como terceira memória, por que ela é relacional? Porque ela se relaciona com todo o cérebro, não mais com o hipocampo. E como ela está no cérebro todo, o Alzheimer lesa basicamente o hipocampo, então essa outra memória, quando a pessoa tem uma necessidade, ela lembra. Como é o caso daquela senhora, ela não lembrava todo o tempo do que ela fazia. Mas numa hora que ela viu ali a situação, automaticamente ela levantou e foi lá fazer o parto. Então a pessoa, ela tem o conhecimento que não desapareceu, porque está gravado em toda parte. E aí vem essa pergunta: como desenvolver a memória relacional? Que é o caso dos supergênios. Eles têm memória relacional. A pesquisa apontou que nós fixamos de maneira diferente quando nós amamos o que aprendemos. Então é a questão do amor. Há uma diferença enorme. Isso a nossa ciência provou para nós. Há uma diferença enorme quando nós amamos o que fazemos. Amamos o que aprendemos. Então, quando a gente coloca o ingrediente do amor, muda muita coisa em nossa vida. Muita. Por isso, que lá no início nós colocamos, né? Kardec coloca lá como os mandamentos espíritas. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Mas instruí-vos com amor. Porque não adianta nós aprendermos aqui e sair daqui e não mudarmos o nosso comportamento. Significa que nós vamos continuar com aquela situação assim: eu devo perdoar, eu devo fazer isso, eu devo, como uma obrigação moral, porque está faltando o ingrediente do amor. Então, quando nós amamos o que aprendemos, nós incorporamos esse conhecimento a toda a estrutura cerebral, e não apenas ao hipocampo. A conclusão, então, do neurocientista é que gravamos na memória relacional quando aprendemos algo com amor. Mas o neurocientista, ele entendeu que não era só o amor. Na verdade, nós aprendemos algo quando a gente coloca sentimento. Por isso que quando a gente olha para alguém e diz, não vou com a cara do fulano, nós colocamos, quando a gente teve uma relação com esse fulano na encarnação passada, nós colocamos sentimento de mágoa, de rancor, disso, daquilo, e por isso nós gravamos. Vocês querem ver outro exemplo? Lembrem, quem é que fez algo errado para vocês quando vocês estudavam na escola? A gente nunca esquece as coisas erradas que as pessoas fizeram para nós, porque nós colocamos sentimento. Passou 30 anos, você lembra o que você me fez? A gente não diz assim? A gente não fala para os nossos irmãos assim? Você lembra? Eu tinha boneca, você arrancou a cabeça, né? Você arrancou a rodinha dos meus carrinhos. A gente passa, quando a gente coloca sentimento. Então, cuidado com os sentimentos na relação com as pessoas, porque a gente pode também trazer isso. E pesa muito para nós. E é isso que impede muitas vezes nós praticar com amor e fica no dever, né? Bom, concluindo então do que o neurocientista falou, o segredo é amor. Quando aprendemos e temos por trás uma motivação, amor, paixão, aquilo eu gosto de fazer, aquilo é importante para mim, muda tudo, todo sentido faz para nós. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá amava cuidar dos pobres ou não? E para ela não importava se aquele tivesse doença ou alguma coisa, ela amava aquilo. Irmã Dulce, o filme acabou de passar, um filme espetacular. Quem puder, loque esse filme, né? Agora está em DVD, nas locadoras. Espetacular! A luta de Irmã Dulce para cuidar dos pobres. Ela transformou um galinheiro em um hospital. E a única coisa que deram para ela, você tem o galinheiro para pôr teus doentes. E ela transformou num gigantesco hospital em Salvador. Porque tinha paixão pelo que ela fazia. Nós temos que ter paixão em querer evoluir, em querer mudar.
Sair da mesmice que estamos há tantas encarnações. Por isso a doutrina espírita veio fazer essa diferença para nós, né? Para que serve um brinco? Estou falando sério. Para que serve um brinco? As mulheres, já que os homens estão quietos. O brinco é um enfeite. É um enfeite o brinco. Não tem outro sentido. E deixa as mulheres mais bonitas também, né? O que é um diploma pendurado na parede? O filho pergunta, por que eu tenho que ir para a escola? E a gente diz, porque você tem que aprender, senão você não vai ser nada na vida. E ele vai na marra e tira o diploma. E pendura na parede. Nunca fez o que ele se formou. Né? Você tem que pelo menos tirar um diploma de 2º grau. E ele vai. Mas se nós mudarmos essa forma de dizer para ele, de transformar, e nós dar o exemplo, as coisas mudam para o nosso filho. Por exemplo, quem lembra da equação do 2º grau aí? Alguém lembra? Como é que faz? X elevado a 2, e aí vai... Quem lembra? O que foi a equação do 2º grau para nós? Qual a importância dela? Então, muitos de nós, busca, né, aprender apenas para atingir um fim. Para se formar em alguma coisa e acabou. Mas não usa. Então, a morte não só destrói o hipocampo quando a gente desencarna, mas destrói o corpo todo. O que sobrou, então? Se eu cuidei tanto para aprender as coisas com amor, mas morreu, acabou? O Alzheimer destrói o hipocampo, eu já esqueço muita coisa, mas e quando eu morro, acaba tudo? Mas sobram os sentimentos que permanecem, e esses são do espírito. Por isso, tudo que eu aprender e colocar sentimento bom, que eu queira aquilo aprender, eu carrego isso para o perispírito. Isso está gravado no meu perispírito. Pode ser que nas próximas encarnações eu não lembre, como os supergênios, mas cada vez que eu pego alguma coisa, eu vou ter facilidades enormes em aprender. Porque eu gostava daquilo. Mas com o tempo eu posso fazer igual os supergênios. Começar a trazer. Certamente que aquele menino de 6 anos que adorava a matemática, ele aprendeu na encarnação passada. E ele gostava tanto que ele nasceu trazendo aquilo. Segundo alguns pesquisadores espíritas, normalmente a gente traz a informação muito clara, igual os supergênios, quando a nossa encarnação, a reencarnação próxima, é muito próxima. Quando a gente tem um tempo maior no plano espiritual, há uma dificuldade depois de trazer essa informação de forma muito clara. Mas se nós aprendermos com amor, nós não vamos lembrar claramente, mas basta olhar na equação do 2º grau, isso eu sei fazer. Isso faz assim. Por quê? Porque a gente ama aquilo. E depois, se a gente aprender com amor, tudo que nós formos ver pela frente, poluir o meio ambiente. Não, eu acho que é errado, porque isso está inato dentro de mim, eu sei que é errado. Eu não vou mais fazer isso. E é isso que acontece com a nova geração de crianças que está nascendo agora. Porque são espíritos muito evoluídos que nasceram para nos ajudar. Uma grande parte dessa geração Z, tem agora a geração X, Y, Z, e agora a Alfa que está nascendo, que estão trazendo já de forma inata as questões ambientais, por exemplo, as questões de ética. Para essas crianças, não faça nada errado na frente que eles te recriminam. Diz, pai, isso não está certo. Por quê? De onde vem isso? E é isso que nós precisamos. É amar, é gostar do que a gente faz. Por isso que na próxima encarnação, se a gente não amar, nós temos que começar tudo de novo. Tudo. Vocês vejam que para nós que dificuldade. Quem é que aprendeu as coisas da escola e hoje lembra com facilidade? Não lembramos. Por quê?
Porque para nós ainda é algo que não tem importância. Então a gente vai aprender nessa, vai aprender na outra, até isso se tornar inato. Quando é que não teremos que fazer tudo de novo? Quando nós amarmos o que aprendemos. Ou seja, somente o conhecimento não sobrevive à morte. Mas quando agregamos o sentimento ao conhecimento, isso sobrevive à morte. Então, da mesma forma, se nós só temos antipatias, aversões ocasionadas pelo orgulho e egoísmo, é isso que está sobrevivendo a nós, as nossas encarnações. Por isso temos que mudar, transformar o nosso ser. Isso quer dizer que se nós amarmos o que Jesus nos ensinou, se nós amarmos os conceitos da doutrina espírita que nos transforma nós em seres diferentes, com consequências ético-morais de transformação, nós, na próxima encarnação, vamos trazer isso inato dentro de nós. Talvez não lembrando com detalhes, mas com facilidades de nos tornarmos bons cidadãos. Assim como os sábios, ao amarmos o aprender, passaremos a conhecer Jesus com profundidade e seguir os seus ensinamentos, não mais por imposição, não mais por obrigação, mas por compreender. Deixaremos de dizer eu devo e passaremos a agir eu quero. E vamos nos colocar nessa linha aqui também, a hora que nós nos transformarmos. Por que não posso ser igual a essas pessoas? Por evolução eu sei que posso. Então, depois do conhecimento espírita, nós não podemos mais ser a mesma pessoa. Se nós amarmos essa transformação, esse conhecimento, nós vamos mudar. Se não mudar, se não incorporar isso no nosso dia a dia, nós estamos usando a doutrina espírita como um brinco. Só para enfeitar. E não é isso que nós queremos. Não é isso que precisamos. Por isso, a doutrina espírita tem que causar consequências ético-morais em todos nós. Nós não podemos mais ser a mesma pessoa. Nós temos que nos transformar. Temos que mudar. O verdadeiro espírita não é aquele que apenas sabe, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. Pois de nada serve saber se o conhecimento não nos faz pessoas melhores. É necessário deixar claro também que, além de aprender com amor, é importante arregaçar as mangas e trabalhar, sair daqui e ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um patrão, um empregado diferente. Uma pessoa mais espiritualizada, mais branda, mais pacífica, para que realmente tudo isso faça efeito em nós. Por isso, vamos fazer um esforço para aprender, mas aprender com amor, porque vai fazer grande diferença em nossa vida. Muita paz, muito obrigado a todos. Obrigado. Sueli, me dá só um minutinho. Eu queria pedir licença para divulgar esta revista. É uma revista lá de São Paulo que a gente envia todas as matérias do nosso curso Mediunidade Sem Preconceito. E, periodicamente, eles colocam esse material na revista. E essa revista que saiu esse mês, tudo que está em azul aqui, ó, é material do curso Mediunidade Sem Preconceito. Então, eles colocaram bastante esse mês. E eu estou divulgando, né, para quem puder, adquirir nas bancas ou através do site, esse site aqui, porque, já que eles estão valorizando tanto o nosso trabalho, o trabalho que aqui da Casa Espírita, esse curso que nós apresentamos aqui, vamos prestigiar também, então, adquirindo a revista e aprendendo outras coisas também. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós só temos a agradecer esta brilhante apresentação, né? Exposição do nosso irmão Edivaldo Kulcheski, que nos traz, assim, para refletirmos
E eu até coloquei aqui, para eu não esquecer, né? Para que eu aprenda. Aprendemos quando amamos o que fazemos, isso é muito importante. Nós sabemos que isso é a realidade da vida. Quando a gente ama aquilo que faz, aprende com muito mais facilidade, né? Porque a doutrina espírita, ela não é para ser decorada. Ela não é para ser decorada, né? Aí a gente acaba não aprendendo. Passando para a próxima encarnação. Meus irmãos, nós temos aqui alguns livros da nossa livraria para divulgar. Tem aqui o Espiritismo em Linguagem Fácil, pequenininho, muito importante, custa R$5. É bom dar o preço, porque aí vocês já vão na livraria com o dinheiro na mão, né? Sabendo quanto vão pagar, R$5. Este Evangelho no Lar, para ter noção de como se faz o Evangelho no Lar. Este é muito caro, custa R$1. Aí nós temos, para estudo, maravilha, Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Vamos ver o que aconteceu com ele, para que não aconteça conosco. Nós temos o livro que eu admiro em profundidade, Voltei, não é? Chico Xavier também, ele era espírita, palestrante, e reticência, leiam. Somos 6, lindo, de Chico Xavier, mensagens maravilhosas de consolo para as mães, para os pais, para os entes queridos que perderam, entre aspas, seus entes queridos. Lindos livros. Então, a nossa livraria tem muito mais. E aqui nós temos, peguem as suas mensagens numéricas, que nós temos muitos livros. A livraria está oferecendo 3 livros, 3, com folha espírita, ser espírita. E nós temos um irmão querido que nos doou 6 livros. Então, por favor, aqui, amigo. Hoje é bastante. O Evangelho segundo o Espiritismo. 125.